Irmãos amados, a paz do Senhor, sou grato ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele me dá de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Estou muito feliz de poder ter esse tempo com vocês. E eu queria compartilhar com vocês o que Deus tem colocado no meu coração durante essa semana sobre o profeta Elias. Elias é um personagem muito interessante da Bíblia, porque é como nós, que às vezes temos atitudes assim de força, de deixar o fluir de Deus na nossa vida e as coisas acontecem, coisas tremendas acontecem, mas também era um personagem que tinha medo, que sentia dificuldades, que tinha questionamentos, e como nós. E nesse momento que a gente está vivendo, um momento de isolamento, as pessoas nas suas casas, às vezes a gente se sente solitário, sozinho, até um pouco deprimido. E eu gostaria de compartilhar essa história com vocês, porque ela nos ensina bastante coisa e nos anima a prosseguir, a ir em frente. E essa história está em 1 Reis, no capítulo 19. E o texto completo é do versículo 1 ao versículo 16, mas vou ler apenas 2 versículos. E diz assim, versículo 1 e 2. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Agora, versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. E aí eu queria ler agora o versículo 9, que diz assim, ó: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Querido, essa é uma história de entrar na caverna. É uma história em que Elias teve medo. Ele teve medo de uma consequência terrível da perseguição de uma mulher. E para a gente entender essa história, a gente tem que voltar no capítulo 18 de 1 Reis para entender o que aconteceu. Na história que se passou, Elias enfrentou 450 profetas de Baal e ele teve o seguinte desafio. O desafio era: vamos saber quem é o Deus verdadeiro. E ele desafiou os profetas de Baal. E os profetas fizeram tudo: gritaram, berraram, gemeram, fizeram barulho, se cortaram, se mutilaram, chamando o seu Deus para enfrentar o nosso Deus, o Deus de Elias. E nada aconteceu. Mas Elias, quando clamou, veio fogo do céu e lambeu ali todo lugar, toda a água que tinha ali se evaporou, e todos aqueles profetas foram mortos por aquela situação. E Elias, então, foi o personagem de uma manifestação tremenda do poder de Deus. Ele foi o agente dessa história. E Jezabel, que era a mulher do rei Acabe, era uma mulher terrível, maldosa, maligna, e aqueles profetas eram sujeitos a ela. Então ela ficou com muita raiva de Elias e prometeu matar Elias. E aí esses são os versículos 1 e 2 em que ela fez essa ameaça: olha, amanhã vai acontecer contigo a mesma coisa que aconteceu com os meus profetas. E aí Elias fugiu. Elias ficou com medo. E Elias largou o moço que ajudava ele e foi para o deserto e foi para uma caverna. E aí, quando ele estava dentro da caverna, lá no versículo 8 e 9, Deus pergunta para ele: que fazes aqui, Elias? Esse não é o seu lugar. Deus queria ter uma conversa pessoal com Elias, e ele queria ouvir as queixas. E Elias, é claro que Deus sabia por que Elias estava ali, porque Elias estava com medo, mas Deus queria ouvir de Elias por que ele estava naquele lugar. Por que ele estava chateado? Por que ele estava aborrecido? Por que ele estava preocupado? Por que ele estava impaciente? Por que ele estava irado? Por que ele estava dentro daquela caverna? Por que depois dele ter mostrado o seu poder para Elias, ele tinha fugido? Então tem algo interessante aqui, amigos, que a gente pode tirar para a nossa vida. Aonde se localizava essa caverna? Essa caverna, ela se localizava no Monte Horebe, que era o monte de Deus. Justamente o Monte Horebe, que era o monte de Deus. E Elias ali, ele não foi para qualquer lugar, ele foi para um lugar para onde representava a presença de Deus. Sabe, queridos, muitas vezes
nós estamos até dentro da igreja. E nesse momento de isolamento a gente percebe bem isso. Às vezes a gente está dentro da igreja, mas estamos longe de Deus. Nós estamos num ambiente religioso, mas o nosso coração está longe de Deus. O nosso coração está temeroso, o nosso coração não está ligado naquilo que está acontecendo. A gente só tem hábitos religiosos. E é natural que a pessoa que esteja com esses questionamentos fuja da presença de Deus. Foi o que aconteceu com Elias ali naquele momento. Ninguém questiona que a vontade de Deus, ela pode estar ali dentro do ambiente religioso, mas muitas vezes a gente não está experimentando a verdadeira vontade de Deus. Você quer ver um exemplo? Isso aconteceu, por exemplo, com os apóstolos. Os apóstolos 12, eles andaram com Jesus o tempo todo ali, ouvindo o que Jesus estava dizendo, mas um deles traiu a Jesus. Ele ouviu, mas não entendeu o que estava acontecendo. Ele andava com Jesus o tempo todo, mas não conseguia compreender o que estava acontecendo. Até o final ele não compreendeu. Então, queridos, a gente precisa, nesse momento agora em que a gente pode entrar em questionamentos porque estamos longe, né, até uns dos outros, não temos aquele carinho, aquele aconchego de estarmos juntos, de um estar perto do outro, isso pode trazer algum tipo de solidão para a gente, da gente entrar em cavernas. É lógico que a gente está cumprindo o isolamento, porque isso é uma determinação que a gente precisa cumprir mesmo. Mas muitas vezes a gente pode estar isolado, mas a gente não precisa estar dentro da caverna. Entendeu, querido? Você pode estar isolado fisicamente, mas você está inserido na vontade de Deus para a sua vida. Não vá para a caverna, não fique se lamentando. E a palavra de Deus diz para você hoje, saia da caverna. Deus sabia que aquele lugar não era o lugar para Elias. Por isso Deus falou para ele, sai. É muito difícil, querido. Às vezes a gente, em determinadas situações, a gente ouvir a voz de Deus. Os nossos ouvidos parece que às vezes ficam tampados e a gente não consegue compreender. E Elias ficou dando várias desculpas para Deus. É como se ele estivesse dizendo para Deus, Deus, eu estou cansado, eu estou decepcionado, frustrado, estou me sentindo sozinho, tenho servido a Ti esses anos todos e eu estou cansado de tudo. Pode ser que você esteja nessa situação, se achando cansado, se achando queimado, se achando sem forças, ainda mais no momento em que a gente não está junto. E eu quero dizer para você, não entre nessa de achar que você está sozinho. Sabe por quê? Existem milhares, milhões de pessoas na face da terra que estão junto com você, passando as mesmas coisas que você está passando e orando e colocando os seus corações diante de Deus. Então não fique deprimido e cumpra o propósito que Deus tem para a sua vida. Elias tinha um propósito muito claro. Ele precisava sair dali e ele precisava ungir um rei. Ele tinha uma missão ali para cumprir. E quando ele foi para a caverna, ele parou a sua missão. Ele parou de fazer o que ele tinha que fazer. Ele parou de cumprir o propósito de Deus. Querido, o propósito de Deus não depende da nossa mobilidade, mas depende do nosso coração, da nossa vontade. É isso, amado. Não saia do propósito de Deus para a sua vida de forma nenhuma. Eu queria ler Salmo 139, de 7 a 10. Olha o que diz lá. Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Elias tinha um propósito, ele tinha uma missão e ele não podia interromper a missão dele. Queridos, Deus tem um lugar certo para cada um de nós. O seu lugar é onde Deus quer que você esteja. Olha o que diz lá os versículos 15 e 16 desse capítulo 19 de 1 Reis. Veja que interessante, Deus fala a Elias para voltar a servir. Elias poderia ter pensado, nem lamentar eu posso. Será que eu não tenho o direito de me queixar? Lá nesses versículos 15 e 16, Elias fica se lamentando, ele fica dizendo, sou eu que estou servindo, eu tenho te servido por tanto tempo, né? Ele diz assim, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, no versículo 14, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. Ele está falando de Jezabel,
Jezabel que estava atrás dele. Aí, mas na realidade existiam milhares e milhares de outros que não tinham se curvado ao Deus Baal, milhares de outros que serviam a Deus. Então, quando você se sentir sozinho, quando você se sentir, achar que é só você que está servindo a Deus, só você que está fazendo as coisas, olha, eu digo para você, existem milhares, milhões de pessoas que estão contigo agora. Eu queria ler Tiago 5:16 a 18. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Querido, a gente pode estar enfrentando uma crise, a gente pode estar enfrentando um momento difícil, mas a mensagem para você é: não fique na caverna. Você não está sozinho, você não vai ficar sozinho, porque existem milhões de pessoas contigo. Eu não sei em que caverna você se encontra agora, mas Deus está falando ao seu coração. Creia que Deus está te dizendo: sai da caverna do medo, da caverna do egoísmo, da decepção, do desânimo, da falta de perdão. Se você tem convicção, amado, do seu chamado, segue em frente e não olha para trás. Não dê ouvidos a vozes negativas, mas dê ouvido à voz do Espírito Santo. Sai dessa caverna e Deus está contigo, mas é necessário sair. Só assim o Senhor pode contar com a tua vida, e não espere que Deus vai te arrancar de lá, porque você tem o livre-arbítrio. Então a resposta é sua, a atitude é sua. Querido, sai da caverna e Deus está contigo. No nome de Jesus, um grande abraço, que Deus te abençoe.